Abra suas Bíblias, por favor, em Isaías capítulo 6. Vamos ler Isaías capítulo 6. Prometo não demorar muito, pastor. Vamos começar a ler a partir do primeiro versículo do capítulo 6 de Isaías. Se eu tiver que parar um pouquinho, irmãos, para enxugar o nariz, para espirrar, os seus irmãos vão me desculpar, tá bom? Tem um alquinho aí depois, né, para fazer a antisepsia do microfone. Isaías 6 diz assim: No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba da sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então eu gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: Veja, isto tocou os teus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então eu ouvi a voz do Senhor conclamando e dizendo: Quem enviarei e quem irá por nós? Eu respondi: Eis-me aqui, envia-me a mim. A maioria dos pregadores pararia nesse versículo. Versículo 8. Eis-me aqui, envia-me a mim. Talvez considerando que o ponto mais alto desse texto seja este ponto. Mas eu acho que não. Então nós vamos continuar a leitura. Versículo 9 diz assim: Ele disse: Vá e diga a este povo: estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam. Estejam sempre vendo e jamais percebam. Torne sensível o coração deste povo. Torne surdos os seus ouvidos e feche os seus olhos. Que eles não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos e não entendam com o coração, para que não se convertam e sejam curados. Então eu perguntei: até quando, Senhor? E ele respondeu: até que as cidades estejam em ruínas e sem habitantes, até que as casas fiquem abandonadas e os campos estejam totalmente devastados. Que palavras duras, né, de Deus? Até que o Senhor tinha enviado todos para longe e a terra esteja totalmente desolada. E ainda que 1/10 fique no país, diz o Senhor, esses também serão destruídos, mas assim como o terebinto e o carvalho deixa o tronco quando são derrubados, assim a santa semente será o seu trono. Deixe marcado aí esse texto, não desmarque, põe um papelzinho, põe um dedo aí, qualquer coisa. E agora vamos para o livro de Ezequiel. Vamos ler um trecho muito conhecido do livro de Ezequiel.
Hoje eu quero apresentar a vocês essas duas passagens como passagens paralelas, ou passagens que se continuam no plano de Deus. Ezequiel 37, a partir do versículo 1, diz assim: a mão do Senhor estava sobre mim, Ezequiel falando, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Algumas versões falam sequíssimos. Ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? E eu respondi: ó soberano Senhor, só tu sabes. Então ele me disse: profetize a estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porém tendões em vocês, farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porém um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Versículo 7, a profecia continua: e eu profetizei conforme a ordem recebida. E enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões, e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano, o Senhor. Venha desde os quatro ventos, ó Espírito, sopre dentro desses mortos, para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, e eles receberam vida, e se puseram em pé, e eram um exército enorme. Amém. Vamos orar? Senhor, estamos aqui diante de Ti, na Tua presença. Nesse momento, Pai, eu quero entregar a minha vida a Ti. E dizer como o profeta Isaías: eis-me aqui, Senhor. Aqui estamos ao Teu dispor, como diz a linda canção que o pastor Wagner cantou. Toca os nossos corações nesta noite. Prepara o nosso coração, a nossa mente, o nosso espírito para receber a Tua palavra, Senhor. E que eu não fale por minha boca, mas que as palavras que eu proferi nesta noite estejam vindo diretamente do Senhor. Toca os nossos corações. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos voltar, meus irmãos, para Isaías. Isaías capítulo 6 é um texto muito conhecido. É um texto onde talvez todos vocês já tenham lido uma, duas ou várias vezes na sua vida. E o interessante é que Isaías, que é considerado o profeta ou um dos profetas mais prestigiados pelo povo judeu, o maior profeta messiânico, que profetizou a vinda do Cristo, do servo sofredor, como foi cantado aqui. O mesmo profeta que profetizou a vinda do Cristo, o Rei dos Reis, e a nova vida em Cristo, como foi cantado também aqui. Isaías começa no versículo 6 dizendo: no ano em que morreu o rei Uzias. E nessa época, quando aconteceu essa visão, quando Isaías teve esta visão, o povo de Israel, o reino do sul principalmente, estava passando por uma grande crise, uma grande aflição, um momento de muitas incertezas, talvez um pouco parecido como aconteceram nos últimos anos no Brasil, momentos de incertezas políticas, incertezas econômicas. Havia morrido o grande rei,
o rei Uzias. E quem era Uzias? Uzias foi um grande rei que reinou por cerca de 53 anos. Segunda Crônicas fala que ele era um rei amado pelo povo. Um rei que fez alianças políticas. Um rei que fez a sua terra prosperar. Mas a Bíblia fala que um determinado momento, esse rei, ele se ensoberbeceu. Segunda Crônicas diz assim: entretanto, depois que Uzias se tornou poderoso, o seu orgulho provocou a sua queda. Isso está escrito lá em 2 Crônicas, capítulo 26, versículos 16 a 21. Ele foi infiel ao Senhor, o seu Deus, e entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Ele queria fazer aquilo que não era atribuição a Uzias, era atribuição dos sacerdotes, das tribos de Levi. Mas ele se ensoberbeceu. E aí o texto continua: o sumo sacerdote Azarias e outros 80 corajosos sacerdotes do Senhor foram atrás dele. Eles o enfrentaram e disseram: não é certo que você, rei Uzias, queime incenso ao Senhor. Isso é tarefa dos sacerdotes, os descendentes de Arão, consagrados para queimar incenso. Saia do santuário, pois você foi infiel e não será honrado por Deus, o Senhor. Uzias, continua o texto, que estava com o incensário na mão, pronto para queimar o incenso, irritou-se, indignou-se com os sacerdotes. E na mesma hora, na presença deles, diante do altar do incenso, no templo do Senhor, surgiu uma lepra em sua testa. Quando o sumo sacerdote Azarias e todos os outros sacerdotes viram a lepra, expulsaram Uzias imediatamente do templo, porque ele estava impuro. E, na verdade, ele mesmo ficou ansioso para sair, pois o Senhor o havia ferido. O rei Uzias sofreu de lepra até o dia em que morreu. Durante todo esse tempo, morou numa casa separada, leproso e excluído do templo do Senhor. Seu filho Jotão tomava conta do palácio e governava o povo. Então foi nesse contexto que Isaías teve a sua visão. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. E embora o povo estivesse aflito, embora o povo estivesse com incertezas, embora o povo estivesse sem saber o que ia acontecer, e muitas vezes isso acontece em nossas vidas, nós temos incertezas, nós não sabemos o que vai acontecer na nossa vida. Deus se revelou a Isaías e falou: embora Uzias tenha morrido, Isaías, embora o povo aparentemente esteja sem o seu grande rei, o rei amado, eu continuo assentado no trono. Eu sou o Santo Senhor. E ele fala: acima dele estavam serafins. E cada um desses serafins, é a primeira vez que na Bíblia existe o termo serafins. Depois nós vamos ver novamente o termo serafins lá em Apocalipse. E cada um tinha 6 asas. Com 2 asas, a santidade de Deus era tão grande, era tão tremenda, que com 2 asas esses serafins cobriam o seu rosto, para não ver a santidade de Deus. Com 2 asas, cobria as suas pernas, em respeito à santidade de Deus. E com 2 asas voavam. Isso representa reverência à santidade de Deus. E eles proclamavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra está cheia da sua glória. Na literatura hebraica, quando você quer dar uma ênfase a algum atributo de Deus, por exemplo, ou uma ênfase a qualquer coisa, eles simplesmente repetem o mesmo adjetivo 3 vezes. Então, ao invés de ele dizer Deus é muito santo, Deus é santíssimo, eles dizem Santo, 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 Kadosh é o Senhor dos exércitos. A terra está cheia da sua glória. E é interessante que quando Isaías viu a santidade de Deus, quando Isaías viu a pureza de Deus, a justiça de Deus, ele reconheceu a sua própria impureza. Está nos versículos 5 a 7. Ele reconheceu
a sua própria impureza e reconheceu que ele mesmo precisava ser purificado. Muito semelhante, né, aos nossos apóstolos dos dias de hoje. Igualzinho aos nossos apóstolos dos dias de hoje. Em 1992, um homem chamado Sergei Torop, que ficou conhecido como Vissarion, da Sibéria, na Rússia, desbravou o inverno como Vissarion. E por um ano, este homem difundiu os ensinamentos do seu livro O Último Testamento de Cristo. Uma rápida busca na internet e vocês vão achar isso. Arrebatou seguidores e naquele ano, em 1992, eles se instalaram na sua chamada Terra Prometida. Torop era casado, trabalhava como guarda de trânsito, mas com a crise pelo fim da União Soviética, ele perdeu o seu emprego. E um dia ele despertou e descobriu que era Jesus. Muito semelhante a Isaías, né? Em 2007, um outro rapaz, indivíduo, chamado David Shapler, o inglês, ele descobriu a identidade messiânica que estava dentro dele, escondida, quando ele tomou um chá de cogumelos alucinógenos. Eu sou o novo Jesus. Um espírito apareceu e deu notícia a ele: você é o novo Cristo. E desde então, este homem, David, começou a andar com roupas brancas, talvez querendo imitar Isaías 6, quando fala que Isaías viu um homem no trono vestido com roupas brancas. Talvez ele conhecia esse texto, o David. Ele começou a andar com roupas brancas e sem sapatos, descalço, mas não dispensava o seu cigarrinho de maconha. Um homem chamado Henri Cristo, na Nova Jerusalém, em Brasília, muitos de vocês devem conhecer. Seu Álvaro, um dia obedeceu à voz que ele escutava desde os seus 5 aninhos de idade. E aos 13 anos, a pedido dela, daquela vozinha que sussurrava no seu ouvido, talvez parecido com a voz que Isaías ouviu, disse assim: sai da casa dos seus pais adotivos, em Santa Catarina, e vai morar na rua. Viveu de bicos como astrólogo, garçom, e aos 31 anos, jejuou por 4 dias. Foi quando Deus abriu o jogo para ele. Olha, vou abrir o jogo com você. Você é o cara. Ele era Jesus. Assim descobriu Henri. Sua missão era pregar o amor, ajudar as pessoas a pensar por si mesma, sem ser escrava de uma religião. Ególatras. Homens que adoravam o seu próprio eu. Mas Isaías não fez assim. Isaías, ao ver a santidade de Deus, reconheceu a sua pequenez. E ao invés de ele falar: eu sou o novo Cristo, sigam-me, ao invés de ele colocar vestes brancas e tirar os seus chinelos e começar a proclamar a sua salvação, Isaías se encurvou e deu um grito: ai de mim! Tal qual Daniel, quando recebeu a sua revelação do Apocalipse. A Bíblia fala em Daniel 7 e em Daniel 8 que Daniel adoeceu. Por um momento ele teve que ser socorrido pelo próprio anjo, porque ele viu a glória de Deus. Ai de mim! Mas depois que Isaías reconheceu a sua pequenez, e é o que todos nós devemos fazer diante da santidade de Deus, depois que Isaías reconheceu que estava impuro, e ele falou: Senhor, eu sou impuro, de impuros lábios. E talvez Isaías tenha falado que ele era um homem de impuros lábios, baseado lá
no que o próprio Jesus falou, que o que purifica não é o que torna um homem puro, não é o que entra, mas sim o que sai. O anjo com sua tenaz pegou uma brasa e purificou os lábios de Isaías, para representar que ele estava puro. Uma vez que ele estava pronto para ser comissionado. Uma vez que ele estava puro, purificado, pela primeira vez, Deus fala com Isaías. E Deus faz uma pergunta muito interessante. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E muitos param por aqui a mensagem. E falam: meus irmãos, vamos anunciar, vamos completar a missão. Mateus 28, 19 e 20. Vamos! Mas a gente esquece que a missão de Isaías era muito penosa, era muito dura. Isaías falou assim: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Aí Deus falou para Isaías: Isaías, você quer ir? Eu quero, Senhor. Estou a teu dispor, como diz a canção. Tá bom, então você vai. Mas você vai para anunciar ao povo, ao meu povo, que eles vão ouvir, mas não vão entender. Que eles vão ver, mas não vão enxergar. Que os seus corações ficarão insensíveis e endurecidos. E Isaías, achando aquela palavra muito dura, falou assim: Senhor, mas até quando? Até quando eu vou ter que pregar esse tipo de pregação? Vocês vão ouvir, mas não vão entender. Vocês vão ver, mas não vão enxergar. E na esperança de Isaías de que Deus aliviasse a barra do povo, Isaías caiu do cavalo. Porque Deus falou assim para ele: até quando? Até que todas as cidades estejam destruídas. Imagina só, o pastor Wagner é chamado por Deus, e um dia ele recebeu a sua chamada como pastor, e Deus falou para o pastor Wagner: Wagner, meu filho, você vai ser o meu missionário, vou te comissionar para você ir para o Amazonas. Sim, senhor, eu vou. E você vai ser muito útil para mim. Sim, senhor. E aí imagino que o pastor Wagner está esperando que ele vai pregar igual Jonas em Nínive, e muitos vão se converter. Com esse chamado de Deus e com a sua purificação, talvez o pastor Wagner esteja esperando que ele vai falar e as pessoas vão vir chorando diante dele, pedindo perdão a Deus. Mas Deus chega para o pastor Wagner e fala assim: não. Não vai acontecer nada disso. Você vai pregar juízo. Você vai dizer para aquele povo de Manaus, por exemplo: vocês vão ouvir, mas não vão entender a minha palavra. Mas quando eu estava lendo esse texto, e eu confesso a vocês que eu fiquei muito incomodado com esse texto, sem entender o que Deus queria com Isaías. Eu comecei a pensar: por que Deus, que mostrou a sua santidade de forma tão sublime, de forma tão pura, que é justo, que é santo, por que Deus queria tornar o coração do seu próprio povo insensível? Como entender essa mensagem que Isaías tinha? Essa difícil missão, comissão. Por que Deus seria tão severo? Por qual erro o povo pagaria? Embora o texto não fale claramente, meus irmãos, mas se nós formos ler o livro de Isaías, nós vamos entender claramente que o erro do povo era um só. Isaías 42, versículo 17 a 20, se quiser colocar aqui na exposição, diz assim:
mas retrocederão em vergonha total aqueles que confiam em imagens esculpidas, que dizem aos ídolos fundidos: vocês são os nossos deuses. Ou são surdos, olhem cegos e vejam. Essa era a missão de Isaías, era a profecia de Isaías. Quem é cego senão o meu servo, e surdo senão o mensageiro que enviei? É como se Deus estivesse falando assim: você que diz que é meu servo, você é surdo. Você que diz que é meu povo, que se orgulha porque eu sou do povo de Deus e vocês, filisteus, não são do povo de Deus, você é cego. Você viu muitas coisas, mas não deu qualquer atenção, diz Isaías. Seus ouvidos estão abertos, mas você não ouve nada. Mais adiante, em Isaías, capítulo 44, a partir do versículo 9, se quiser pôr aí também, Deus falou assim: todos os que fazem imagens nada são, e as coisas que estimam são sem valor. As suas testemunhas nada veem e nada sabem, para que sejam envergonhados. Quem é que modela um Deus e funda a imagem que de nada lhe serve? Deus está falando para o seu povo. Todos os seus companheiros serão envergonhados, pois os artesãos não passam de homens. Que todos eles se ajuntem e declarem a sua posição, eles serão lançados ao pavor e à vergonha. O ferreiro apanha uma ferramenta e trabalha com ele nas brasas, modelam o ídolo com martelos, forjam com a força do braço. Ele está falando do seu próprio povo, que construía com suas mãos, com seus instrumentos, ídolos. E ao invés de adorar o Deus, que era santo, 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 adorava os ídolos. E mais na frente ele diz assim: estou esquecido, estou vendo fogo. Do restante ele faz um Deus do seu ídolo, inclina-se diante dele e o adora. Ora ele diz: salva-me, tu és o meu Deus. Deus está falando para o seu povo: você faz ídolos com as suas mãos e fala: salva-me, você é meu Deus. Eles nada sabem, nada entendem. Preste atenção agora. Seus olhos estão tapados. Não conseguem ver. Não conseguem ver. Isaías falou isso. As suas mentes estão fechadas. Não conseguem entender. Ninguém para pensar. Ninguém tem um conhecimento ou entendimento para dizer: metade dela usei como combustível, até mesmo assei pão sobre suas asas, assei e comi, farei algo repugnante com o que sobrou. Qual era o erro do povo? A idolatria. E o juízo de Deus para o seu povo, e era a missão de Isaías, era a comissão de Isaías, era dizer: vocês querem adorar esses deuses? Que não ouvem, que não falam e que não vê? Tudo bem. Então vocês também não vão ouvir, não vão falar e não vão ver. Vocês preferem deuses de barro, ou deuses de madeira, ou deuses de ferro, que não têm vida, a mim? Tudo bem, que seja assim. O castigo de vocês vai ser você se tornar o próprio ídolo que você adora. Este foi o castigo do povo. Esta era a missão de Isaías. Existe alguma semelhança entre o povo de Deus, que adorava ídolos de barro, de ferro, a nós, que muitas vezes adoramos ídolos
que não foram feitas por mãos de homens, que não são de barro, nem de ferro, nem de madeira, mas estão no nosso coração? Quantas vezes nossa esposa é mais importante do que meu tempo com Deus? Quantas vezes o meu futebolzinho, meu trabalho, minha família, meus filhos, minha faculdade, minhas plantinhas, meu projeto, seja o que for, são mais importantes do que a minha vida com Deus? Será que somos tão diferentes assim daquele povo? E por que tantas e tantas vezes na história da igreja, esta mesma igreja dita do Senhor torna-se fria e vazia? Será que não é porque Deus está em juízo, colocando na sua própria igreja, para se tornar como seus próprios ídolos, que não veem, que não ouvem, que não falam, que não sentem? Meus irmãos, o castigo de Deus vem, seja para a perdição ou seja para a salvação. E quando eu estava estudando esse texto, eu me contorcia muito dentro de mim, porque foi muito duro para mim perceber isso. Eu falava: Senhor, é melhor pregar em João 3,16, é mais fácil. Todo mundo conhece, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. E ele falou: não, é isso que eu quero que você fale. O castigo de Deus vem, seja para a nossa perdição ou para a nossa salvação. Mas nem tudo está perdido. E aí nós vamos para Ezequiel capítulo 37, e eu prometo terminar. E eu vou explicar para vocês agora por que eu disse no começo da minha palavra que Ezequiel é um paralelo e uma progressão de Isaías 6. Porque assim como Isaías reconheceu a sua pequenez, até antes de Isaías 6, Isaías dizia: ai de vocês homens, ai de vocês mulheres, ai de vocês crianças. Mas quando Isaías viu a santidade de Deus, ele não falou ai de vocês, falou ai de mim. Ele reconheceu a sua própria pequenez, a sua impureza. E da mesma forma, Ezequiel também reconheceu e estava pronto para a grande comissão. Se eu fechasse a minha Bíblia agora e terminasse minha palavra agora, terminaria muito triste. Porque terminaria no juízo de Deus. Mas ao mesmo tempo que Deus é juízo, é justiça, Ele também é misericórdia. Ele também é amor. Porque Ele é santo. E por isso que Isaías, e por isso que Deus falou com Ezequiel e falou assim: Ezequiel, está vendo esses ossos secos? E quando você lê essa passagem, irmãos, que você vê ossos secos no vale ou no deserto, você pensa que houve uma grande guerra. E aqueles ossos ali representam os homens que morreram, perderam a guerra. Perderam a guerra. Mas não tinha mais carne. Talvez se Ezequiel tivesse chegado horas depois do término da guerra, ele pudesse encontrar alguns homens feridos, outros mortos, outros quase morrendo. Talvez ele pudesse cuidar de alguns e ele pudesse restabelecer o exército. Ou talvez, conforme a tradição judaica dizia, talvez se Ezequiel tivesse chegado até 3 dias depois da morte daqueles homens, onde ainda tinha carne, ainda tinha pele, ainda tinha músculos, ele pudesse dar uma palavra e aqueles homens ressuscitassem, porque essa era a tradição judaica, até 3 dias. Um homem poderia orar a Deus e o morto poderia ressurgir dos mortos. Mas não tinha mais carne, não tinha mais pele, não tinha mais nervos, não tinha mais tendões, era só osso.
E Deus diz para Ezequiel: filho do homem, podem reviver esses ossos? E Ezequiel, que tinha compreendido, assim como Isaías falou: Senhor, tu sabes. É como se Ezequiel estivesse dizendo assim: Senhor, quem sou eu? O Senhor é santo, santo e santo. Percebe a semelhança? Mas Deus diz para Ezequiel: Ezequiel, eu quero, profetiza esses ossos. Diz a palavra de Deus que Ezequiel profetizou aos ossos. E os ossos começaram a se mexer e batiam um no outro, chacoalhando. E começou a vir carne e músculo e nervos. E o corpo estava formado. E depois, em seguida, Deus disse: Ezequiel, profetiza outra vez a esses ossos para que tenha vida. E Ezequiel profetiza, e aqueles mortos ressurgem. Deus nos chama para uma grande missão. Mateus 28, 19 a 20. Mas sabe de uma coisa, meus irmãos? Antes de você ir, antes de eu ir, antes de nós irmos, primeiro, precisamos reconhecer a nossa pequenez diante de Deus. Precisamos dizer: ai de mim! E não eu sou, como diz os apóstolos por aí, que se dizem apóstolos. Precisamos reconhecer a nossa impureza, a nossa fraqueza, a nossa infidelidade. E se assim fazemos, e se assim fizermos, Deus vai dizer: você está pronto. Agora eu quero que você vá. Mas como Deus é misericordioso, Ele pode te pedir para você ir para Manaus, para o Amazonas, até os confins da terra, para que os ossos ressuscitem. Amém. Para que vida de novo se faça. Hoje ainda é tempo de juízo diante de Deus. Muitos ainda estão com os olhos tapados, com os ouvidos entupidos, não conseguem falar, não conseguem enxergar, não conseguem ver. Mas eu queria terminar minha palavra de hoje em Apocalipse. Abram suas Bíblias, por favor. Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. Haverá um dia, e preste atenção no que eu vou falar, independente de você ir ou não, independente de você se dispor a ir, como Isaías, como Ezequiel, ou não, haverá um dia onde não haverá mais ouvidos tapados, nem olhos cegos, nem boca muda. Porque diz Apocalipse 1:7: eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Vamos orar. Pai querido, nós estamos diante de Ti, com os nossos corações contritos, porque nós não merecemos estar aqui, Senhor. Nós somos impuros. Quem somos nós diante de um Deus que é santo, santo e santo? E muitas vezes nós fazemos a Tua obra de maneira desleixada, de qualquer jeito, e achamos que estamos fazendo o nosso melhor. Ai de nós, Senhor! Ai de nós, que somos homens e lábios impuros.
Mas não obstante a nossa impureza de coração, o Senhor nos dá mais uma chance. E o Senhor nos escolhe hoje aqui, todos aqueles que reconhecem a sua impureza, a sua pequenez, para sermos como Ezequiel e profetizarmos aos ossos, e os ossos ressuscitarão pela força do teu poder. Eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Amém.